Olá pessoal, aqui é a Glenda, tudo bom? Vamos à leitura do livro Vivendo Buda, Vivendo Cristo, de Thich Nhat Hanh, e eu vou iniciar com o prefácio. Vamos lá. Por duas vezes neste livro, Thich Nhat Hanh nos apresenta uma poderosa imagem da lenda cristã. Em meados do inverno, São Francisco brada a uma amendoeira: "Fale comigo sobre Deus." E a amendoeira repentinamente floresce. Ela se torna viva. A única maneira de presenciarmos Deus é através da vida. Com delicado instinto, Thich Nhat Hanh remonta às origens da vida. Ele reconhece que isso é o que a tradição bíblica chama de Espírito Santo. Afinal de contas, a palavra espírito significa alento e respirar significa viver. O Espírito Santo é o alento da vida divina. Essa ideia evoca a história bíblica da criação. No início, o Espírito de Deus, aí entre travessões, sempre feminino na Bíblia, paira como um pássaro-mãe sobre o caos inerte, incubando e produzindo vida em todas as formas e graus, entre aspas, porque o Espírito do Senhor enche o universo e dá consistência a todas as coisas. Fecha aspas. Sabedoria, capítulo 1, versículo 7. No início desse mito da criação, vemos Deus, numa comovente imagem, respirar a vida nas narinas da figura humana ainda inerte, formada a partir da terra, à imagem de Deus. E assim nós, seres humanos, passamos a viver. A partir da perspectiva bíblica, nunca houve um ser humano que não estivesse vivo com o alento vital de Deus. Nunca houve um ser humano que não estivesse vivo com o alento vital de Deus. Nós, cristãos, não temos o monopólio do Espírito Santo. Entre aspas, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fecha aspas, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Não é de causar surpresa, portanto, que um budista que não tenha medo da dor, que estar verdadeiramente vivo acarreta, a dor do nascimento, a dor do crescimento, reconheça o Espírito Santo como a fonte suprema de toda a vida. Entre aspas, o Espírito sopra onde quer. João, capítulo 3, versículo 8. E não admira que os cristãos ativos reconheçam em qualquer lugar seus irmãos no Espírito Santo. Nhat Hanh é meu irmão, escreveu Thomas Merton. Somos ambos monges e vivemos a vida monástica durante aproximadamente o mesmo número de anos. Somos ambos poetas e existencialistas. Tenho muito mais coisas em comum com Nhat Hanh do que com muitos americanos. Estas palavras foram escritas quando os dois pacifistas confrontaram juntos a catástrofe da Guerra do Vietnã. Foi nessa época que tive o privilégio de conhecer Thich Nhat Hanh, conhecido pelos amigos e alunos como Thai, palavra vietnamita que significa mestre, e reconheci nele um irmão no espírito. Senti enorme alegria ao encontrar na primeira página deste livro uma referência a Thai, compartilhando a Eucaristia com Dan Berrigan. Certa ocasião, isso aconteceu no pequeno quarto que eu ocupava como aluno na Columbia University. Um dos textos sagrados lidos naquela noite foi o Sutra do Coração, a mais importante escritura zen que Thai recitou em vietnamita. Era o dia 4 de abril de 1968. Eu jamais poderia esquecer aquela data. A seguir, fomos ouvir uma palestra apresentada por Hans Küng
mas o evento foi interrompido pela terrível notícia de que o Dr. Martin Luther King Jr. fora assassinado. O ritual que celebráramos mais cedo naquela mesma noite fora novamente encenado na história, entre aspas. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Jesus fizera isso há 2000 anos. Martin o fizera hoje. E Tai, ao arriscar a própria vida para manifestar-se intransigentemente a favor da paz no Vietnã, permitia-se caminhar na mesma direção. Nhan Han é um homem livre que agiu como um homem livre a favor de seus irmãos, movido pela dinâmica espiritual de uma tradição de compaixão religiosa, escreveu Thomas Merton. Não podemos deixá-lo retornar a Saigon para ser destruído enquanto ficamos sentados aqui, acalentando o caloroso humanitarismo das boas intenções e sentimentos meritórios. No final, Tai foi poupado. Impossibilitado de voltar ao Vietnã, ele tem vivido no exílio a partir de então. As origens de Vivendo Buda, Vivendo Cristo remontam à época em que, à vista da morte, os corações humanos eram mais vivos. É mais seguro nos aproximarmos de Deus através do Espírito Santo do que da teologia, escreve Tai. E, no entanto, ele é um teólogo na acepção mais profunda do termo. Ele fala de Deus a partir de sua experiência pessoal de vida e fala com entusiasmo, com a voz do Espírito Divino no coração. Se ouvirmos com atenção, escutaremos verdades tradicionais expressas de uma maneira nova e admirável. E podemos até nos surpreender com a capacidade de Tai de captar os pontos essenciais. Os leitores cristãos sofreriam uma grande perda se menosprezassem essa voz de insight e compaixão e insistissem em procurar o requinte acadêmico e a precisão teológica. Discutir Deus não é a melhor maneira de usar a nossa energia, escreve Titian Han. Se tocarmos o Espírito Santo, estaremos entrando em contato com Deus não como um conceito, e sim como uma realidade viva. De um modo delicado, porém firme, esse monge nos leva repetidamente da teoria à prática. Ele tem um profundo respeito pelos conceitos, porém os considera um meio e não um fim. A tradição Zen desenvolveu uma terminologia rica e repleta de nuances, mas sua ênfase na prática torna pouco provável que alguém fique preso às suas noções. Tai insiste em afirmar que a realidade está livre de todas as noções. É nosso dever transcender as palavras e os conceitos para sermos capazes de encontrar a realidade. E ele prossegue. Quando vemos alguém transbordando de amor e compreensão, alguém que está intensamente consciente do que está acontecendo, sabemos que essa pessoa está muito próxima do Buda e de Jesus Cristo. Como você se sentiria se encontrasse uma pessoa assim, cheia de alegria e satisfação? É claro, à vontade. Talvez não. Tive o privilégio de conhecer homens e mulheres que estavam perto de viver o Buda e viver o Cristo. Alguns mundialmente famosos, outros completamente desconhecidos. Não faz diferença. A simples presença deles nos desperta e desafia nossa displicência. Ao ler Vivendo Buda, Vivendo Cristo, senti o mesmo desafio. Não estou me referindo às poucas passagens que criticam a falta de abertura, o exclusivismo ou a discriminação sexual dos cristãos, ou melhor, dos não cristãos. Qualquer cristão que se esforce para seguir Cristo terá expresso anteriormente essas críticas e possivelmente com menos delicadeza.
O desafio que senti foi pessoal. Ele não teve origem em nada do que Tai disse, e sim no silêncio dele, nas entrelinhas. Senti-me um pouco como a amendoeira interpelada por São Francisco. Comece a florescer, cristão enrijecido, gritou o místico Ângelus Silesius. A primavera se aproxima. Quando você irá florescer se não o fizer aqui e agora? As palavras de Titian Han penetram em mim como um koan zen. Fale-me do inexprimível e não com palavras. Fale-me de Deus. Este é o desafio que Titian Han nos oferece. Torne-se vivo, verdadeiramente vivo. Esse foi o prefácio do irmão Davi Steindl Rast, Big Sur, Califórnia, de um domingo da Santíssima Trindade em 1995.